E hoje vamos falar sobre algo que tenho certeza de que muitos de vocês têm problemas. Deixe-me fazer uma pergunta: você já teve dificuldade em encontrar assuntos para conversar? Seu cérebro já simplesmente congelou e você acabou em um longo e constrangedor silêncio? Bem, hoje vou compartilhar com vocês 4 tópicos extremamente poderosos com os quais você pode conversar com praticamente qualquer pessoa. Aprender e utilizar esses 4 tópicos permitirá que você crie uma grande quantidade de empatia com praticamente qualquer pessoa e também permitirá que você crie amizades duradouras. Uma maneira fácil de lembrar esses 4 é por meio de uma sigla que eu gosto de chamar de FORD. Então, vamos direto ao assunto. A letra F representa família. Todo mundo tem algum tipo de família. Eles são uma parte integral de nossas vidas. Eles são as primeiras pessoas que conhecemos, por essa razão, temos um lugar especial em nossos corações para eles. Estudos têm mostrado repetidamente que, quando as pessoas compartilham assuntos relacionados à família com estranhos, elas se sentem significativamente mais próximas delas depois. Agora, o principal problema ao falar sobre família é que às vezes pode parecer muito intenso se você perguntar a alguém sobre sua família logo de cara. O que você precisa fazer é direcionar a conversa de forma que o assunto da família surja naturalmente. Aqui estão 2 maneiras de fazer isso. A primeira é falar sobre sua própria família primeiro. Digamos, por exemplo, que você está em uma festa e está conversando com uma pessoa, e você percebe que há um cara muito barulhento e animado na pista de dança. Você poderia dizer algo assim: você vê aquele cara ali? Ele realmente me lembra meu irmão mais velho, que é sempre energético e não tem medo de se soltar. Sinto que irmãos mais velhos são sempre assim. Você tem irmãos? Ao dizer algo assim, você direciona a conversa para a família e também toma a iniciativa de se abrir primeiro. Isso dá a ela a oportunidade de falar sobre seus irmãos sem precisar estar na defensiva. Se ela não tiver irmãos, você pode dizer algo como: você nunca desejou ter um? Novamente, a conversa é redirecionada para a família e a transição parece suave. A segunda maneira de fazer alguém falar sobre sua família é usando o que são chamados de non sequiturs, frases desconexas. Basicamente, são suposições que você faz sobre alguém. Por exemplo, digamos que você conheça alguém novo no bar. Você pode dizer algo como: sabe, você parece vir de uma família grande. Non sequiturs como esse conseguem 2 coisas, e eles criam um senso de curiosidade, levando a perguntas como: e por que você acha que venho de uma família grande? Eles também às vezes fazem com que o ouvinte corrija sua afirmação. Talvez eles não venham de uma família grande e comecem a falar sobre isso. Talvez eles venham de uma família grande e entrem em detalhes sobre isso. O segundo tópico é o que representa ocupação. Dizem que 45% de nossas vidas são dedicados à nossa ocupação. Seja na escola ou no trabalho, é definitivamente uma parte importante de nossas vidas. Falar sobre a ocupação de alguém é muito comum. É considerado uma conversa superficial. Você provavelmente já ouviu perguntas como: qual é o seu curso, dezenas de vezes antes. A chave para falar sobre ocupação é não se deter nessas perguntas superficiais, e em vez disso, mergulhar rapidamente em uma conversa mais profunda. Por exemplo, digamos que você esteja em um encontro e pergunte a ela qual é a profissão dela. Ela diz: sou professora. Muitas pessoas cometem o seguinte erro: elas respondem: ok, qual matéria você leciona? Ok, em qual escola você ensina? Ok, quantos anos têm as crianças que você ensina? Quando você faz pergunta atrás de pergunta, você entra no que é chamado de modo entrevista, e é muito desconfortável para o ouvinte. O que você quer fazer em vez disso é adicionar um comentário antes de fazer outra pergunta. Por exemplo, digamos que ela diga: sou professora. Você poderia dizer algo como: uau, sabe, quando eu era mais jovem, sempre quis ser professor. Há algo em inspirar os outros que é muito gratificante. Ao dizer algo assim, você está adicionando um pouco do que você sente sobre a ocupação dela antes de fazer a próxima pergunta. Isso leva a tópicos significativamente mais profundos do que apenas perguntar: em qual escola você trabalha? Quando conhecer um estranho, falar sobre a ocupação primeiro geralmente é a melhor aposta.
Isso ocorre porque, dos 4 tópicos, a ocupação é a mais falada. As pessoas se sentem extremamente à vontade para falar sobre isso. O próximo tópico é R, que significa recreação. Todos têm algum tipo de atividade recreativa. Pode ser um interesse, um hobby, às vezes até algo que eles são apaixonados. Semelhante a falar sobre a ocupação, você quer fazer perguntas superficiais enquanto adiciona comentários no meio. Uma maneira fácil de levar a conversa para falar sobre recreação é simplesmente perguntar: o que você gosta de fazer? Sim, eu sei que é clichê, mas funciona muito bem. Falar sobre recreação às vezes pode ser um pouco mais difícil do que falar sobre ocupação, porque muitas vezes você conhecerá alguém que gosta de fazer algo que você não sabe nada sobre. Não se preocupe, porque nesses casos, tudo o que você precisa fazer é abordar a conversa com a seguinte mentalidade: por que essa atividade é tão empolgante para ele ou ela? Digamos, por exemplo, que você conheça alguém que lhe diga que gosta de escalada e você nunca fez isso antes. Você poderia dizer algo como: ah, legal, sempre achei a escalada um esporte interessante. Por que você gosta tanto disso? Perguntas como essas realmente fazem a outra pessoa sentir que está sendo ouvida. Elas também permitem que a outra pessoa mergulhe profundamente e explique por que ela desfruta tanto de sua atividade recreativa. O último tópico é D, que significa dream, ou seja, sonhos. Sem dúvida, este é o tópico mais poderoso para conversar com alguém. Todos têm um sonho que estão perseguindo ou desejam poder perseguir, e esse tópico é especialmente poderoso nos dias de hoje, porque a pessoa média não consegue perseguir seu sonho. Muitas vezes é porque há muito pouco apoio em nossa sociedade. A maioria das pessoas é incentivada a conseguir empregos convencionais em vez de perseguir suas paixões por todos ao seu redor, incluindo seus pais e amigos. Portanto, se você mostrar que apoia os sonhos de alguém, essa pessoa passará a ter uma imagem muito positiva de você. Os sonhos muitas vezes são as coisas mais difíceis de fazer as pessoas se abrirem, e é por isso que é o último dos 4 tópicos que gosto de abordar com alguém. Você quer ter construído uma quantidade suficiente de rapport antes de direcionar a conversa para os sonhos, a fim de obter respostas realmente significativas. Então, vou compartilhar com vocês 2 truques para redirecionar a conversa para os sonhos. Número 1. Às vezes você terá uma ideia do que é o sonho de uma pessoa, conversando sobre sua atividade recreativa. Se eles mencionarem que gostam de desenhar, o sonho deles pode ser se tornar um artista um dia. Então, o primeiro truque é usar essa informação e fazer uma suposição educada. Para a pessoa que gosta de desenhar, você pode perguntar: você já pensou em se tornar um artista profissional? E, como você pode ver, isso pode facilmente levar agora. A segunda maneira, minha favorita, de fazer alguém abrir sobre seus sonhos, é falar sobre a visão geral. O que isso significa? Bem, às vezes estou em um encontro, e estou caminhando com uma garota em um parque e eu apenas olho para o céu noturno e digo: apenas olhe lá em cima, o universo é tão vasto. É tão grande. Sinto que nossas vidas têm mais significado do que apenas trabalhar das 9 às 5. Você já sonhou em realizar algo maior do que está fazendo agora? Sim, é bem clichê, mas novamente, funciona. Isso redireciona a conversa para os sonhos. Também gosto de fazer perguntas como: qual é algo que você quer fazer antes de morrer? Gosto de tornar a pergunta relevante para as coisas acontecendo ao meu redor. Talvez esteja em uma livraria com alguém, e veja uma biografia de alguém que já faleceu. Ou talvez esteja no ônibus com alguém e passemos por um cemitério. Em conclusão, esses 4 tópicos, família, ocupação, recreação e sonhos, são ferramentas poderosas para iniciar e manter conversas significativas com as pessoas ao seu redor. Ao abordar esses assuntos com curiosidade e empatia, você cria conexões mais profundas e genuínas. Lembre-se de que as melhores conversas surgem quando você se mostra interessado nas experiências e aspirações dos outros. Então, da próxima vez que se encontrar em um momento de silêncio desconfortável, lembre-se desses tópicos e use-os como um trampolim para uma conversa envolvente e enriquecedora. Agora é sua vez de experimentar e descobrir o quão poderosas essas conversas podem ser.
Vá em frente e aproveite as oportunidades para conectar-se com os outros e construir relacionamentos significativos. Obrigado por assistir e lembre-se de se inscrever para mais conteúdo semelhante. Até a próxima!